Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 10. Nós estamos no módulo 8, que é acerca da pessoa de Jesus Cristo, e estamos estudando agora a humanidade de Jesus. O que significou para o Deus Filho se encarnar e tornar-se homem? O que exatamente significou isso para ele? Significou que Jesus, o Deus Filho, assumiu uma natureza humana. E o que é a natureza humana que ele assumiu? É um pacote com muitas coisas. Significa que quando ele assumiu a natureza humana, ele assumiu um corpo humano. Significa que quando ele assumiu a natureza humana, ele assumiu um espírito humano. Então veja bem, ele é o Deus Filho, ele é Espírito Eterno. Mas quando se encarnou, ele também assumiu um espírito humano. Ele também assumiu uma mentalidade humana, uma capacidade humana de raciocinar. Ele assumiu sentimentos humanos, que fazem parte de nossa vida e nossa existência. E relacionamentos humanos, onde ele então relacionou-se com outras pessoas. Enfim, Jesus assumiu completamente a nossa humanidade. Não foi o caso dele pegar um corpo e usar um corpo, não. Ele tornou-se homem, verdadeiramente. Ele era um verdadeiro homem. E aqui há duas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, ele se desenvolveu como um ser humano. Fisicamente ele foi um neném, ele cresceu até se tornar adulto. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a falar, aprendeu a relacionar-se com as pessoas, viveu as diversas fases. Então, ele se tornou um ser humano completo também no desenvolvimento da sua vida. E uma outra coisa, em toda a sua existência humana, desde sua concepção, depois quando ele chegou à idade da razão, Jesus nunca, em tempo algum, pecou contra Deus. Ele foi um homem sem pecado em toda a sua vida, em toda a sua existência. Não quer dizer que não tenha sofrido tentações, sofreu, mas ele não pecou em nenhum momento. Vamos ver hoje acerca dos aspectos físicos e emocionais de Jesus Cristo como homem. Primeiro, o seu nascimento e a sua concepção. Sua concepção foi milagrosa, como nós já vimos, mas seu nascimento foi absolutamente normal. Ele ficou gestando na barriga de sua mãe Maria durante 9 meses. E lemos o texto de Lucas 2, 5 a 7. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, falando de José, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Observe, chegou o tempo em que ela devia dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Se Maria era virgem até esse momento, deixa de ser com o nascimento do seu filho. A partir daí, Jesus vai crescer como qualquer ser humano, no aspecto normal. Diz Lucas 2,52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então veja, crescia em estatura, desenvolvimento normal, em sabedoria, conhecimento, inteligência e a forma de aplicar essa inteligência, e graça diante dos homens e de Deus também. Jesus está sujeito a
todas as limitações físicas humanas. Vemos na Bíblia, ele teve fome. Mateus 21:18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Ele teve sede. João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Ele se cansava depois de andar muito, de um exercício muito forte. João 4:6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Cansado da viagem, caminhou muito, ficou cansado. Jesus também fazia perguntas para conhecer. Como homem, seu conhecimento era limitado. Marcos capítulo 9, versículo 21. Pai traz um filho que está possesso de um demônio. E eles o trouxeram, o menino. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Veja, Jesus não sabia há quanto tempo isso estava acontecendo e pergunta ao pai do menino para obter informações. Então a mente de Jesus, humana, trabalhava como a nossa, precisava de informações para conhecer. A maior prova de que ele era humano é que ele morreu. Seres humanos morrem, Deus não morre, seres humanos sim. E Jesus morreu porque era humano. Marcos 15:37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Outro aspecto importante de sua humanidade, aqui eu gostaria que você prestasse atenção, porque esse aspecto diz respeito à humanidade de Jesus, não à divindade. É a sua ressurreição dos mortos. Deus nem morre nem ressuscita. O homem Jesus morreu e ressuscitou. Ressurreição é coisa de ser humano. E por isso ele ressuscitou dos mortos. Marcos 16:6, quando as mulheres vão ungir o corpo de Jesus. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui no túmulo. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Ressurreição é uma prova da humanidade de Jesus, porque ele ressuscitou como homem para uma nova vida, para uma nova existência. O que observamos em tudo isso? Que Jesus tinha corpo humano, e esse corpo funcionava como todos os corpos dos demais seres humanos. Mas também, quando dizemos que Jesus assumiu a natureza humana, ele se encarnou, dizemos que ele tinha sentimentos, emoções humanas. Então vamos ver isso na Bíblia. Primeiro, ele era alegre e pleno de vida. João 15:11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A minha alegria de Jesus esteja em vocês. Geralmente, quando há uma foto, uma pintura de Jesus, ele é uma pessoa carrancuda, ou triste, ou séria. Geralmente é assim que se pinta Jesus. Mas a Bíblia nos informa que ele era uma pessoa muito alegre. A alegria era parte da sua vida. E aqui o texto diz: para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus era alegre. Ele sorria muito, com certeza. Querem uma prova de que ele era uma pessoa muito alegre?
é que as crianças gostavam de ficar perto dele, gostavam. Aí eu pergunto para vocês, qual criança gosta de ficar perto de uma pessoa que é sempre séria e carrancuda? Nenhuma criança gosta. As crianças gostam de ficar perto de que tipo de pessoas? Pessoas alegres, transmitem vida. E elas gostavam. As crianças iam a Jesus voluntariamente, ninguém as obrigava. Elas iam. Por quê? Porque viam naquele homem uma pessoa alegre, uma pessoa plena de vida, uma pessoa comunicativa. E Jesus era assim. Agora, Jesus também tinha seus momentos de tristeza. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Alegria e tristeza são sentimentos humanos. E Jesus também os tinha. Ele era alegre, normalmente, mas ele também tinha momentos de tristeza. Outro sentimento de Jesus é que ele amava e expressava compaixão neste amor. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu delas. Ao ver aquele jovem rico, o texto diz, e Jesus, tendo-o amado, Jesus amava as pessoas que estavam ao seu redor. Por amar, curou a muitos. Jesus também fica indignado. Indignação é uma atitude humana. Às vezes ela é pecaminosa, mas às vezes não. Às vezes a indignação é justa e correta. E nesse sentido não há pecado nesse sentimento de indignação. Jesus também se indignou. Veja, Marcos 3,5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Jesus ficou indignado com a atitude de pessoas que não ligavam a mínima para um homem que precisava de cura. E o texto diz, ele ficou indignado. Era uma indignação justa de Jesus, por isso não pecaminosa. Jesus se indignava. Há outros textos, mas estou lendo apenas alguns por conta do tempo. Outro aspecto, Jesus fica surpreso com a fé do centurião. Jesus ficava surpreso com as coisas. Eu vou ler esse texto. Lucas 7, 9. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O texto diz, Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Admirado positivamente. Agora veja que Jesus fica surpreso negativamente com os seus conterrâneos de Nazaré. Diz Marcos 6, 6. E admirava-se da incredulidade deles, dos nazarenos. Observa, Jesus fica surpreso. Em um caso positivamente, em outro negativamente. Mas essa atitude de ficar surpreso é uma atitude humana. Deus fica surpreso com alguma coisa? Claro que não, porque Deus já sabe tudo. O homem fica surpreso com algumas coisas? Sim. Por quê? Porque ele não sabe tudo. E exatamente por não saber, às vezes ele espera um certo comportamento e aí acontece o oposto, e ele fica admirado. Jesus era assim. Ele se admirava porque ele não sabia tudo o que ocorria. Ele perturba-se e chora. João 11, 33 a 36. Quando Jesus viu que ela, Maria, irmã de Lázaro, chorava, nós estamos aqui onde Lázaro está sepultado, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver.
Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava. Duas coisas nesse texto. Primeiro, ele se comoveu no espírito. Ele se comoveu com a tristeza das irmãs Marta e Maria. Ele se comoveu com a tristeza dos amigos que estavam ali presentes pela morte de Lázaro. Ele se comoveu. E o texto diz depois, ele chorou, Jesus chorou. O que indica a sua plena humanidade. É o homem quem chora com a dor, com o sofrimento, com uma situação muito ruim. É o homem quem chora. Jesus chorava e chorou ao ver a dor das pessoas. Angustia-se fortemente, tem pavor ao enfrentar a própria morte. Jesus se angustia e ele tem um pavor muito grande. Marcos 14, 33 e 34. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Essa foi a noite em que ele foi preso, no dia seguinte seria crucificado. O que acontece com ele ali no jardim do Getsêmani? O texto diz que ele sente pavor. Não é apenas medo, é pavor e angústia muito forte. Por quê? Porque iria morrer, iria receber nossos pecados, iria receber a ira do Pai sobre si. Por isso, seus sentimentos aqui são humanos, completamente humanos. Ele sentiu pavor, angústia e uma profunda tristeza. Jesus era um ser humano. O que vimos hoje? Jesus era homem no seu sentido físico. Tudo o que acontece com o nosso corpo aconteceu com ele também. Jesus era homem no seu aspecto emocional. Emoções e sentimentos são os mesmos que nós temos. Próxima aula, nós vamos ver outros aspectos da humanidade de Jesus. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Como é bom saber que o Deus eterno, ao se tornar um de nós, experimenta toda a limitação, toda a pequenez da nossa vida, da nossa existência. Ele era eterno, ilimitado, e agora ele se torna um de nós, restrito, pequeno, limitado. Este era Jesus, o Filho de Deus. Deus abençoe sua vida.